Irmãos e irmãos podem abrir as suas Bíblias em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Nossa pregação aqui hoje vai ter um caráter um pouco diferente, porque eu vou fazer um resumo do que nós vimos até aqui, estruturando com o foco central do Senhor Jesus nesse ensino do Sermão da Montanha. Se os irmãos não captarem qual é a intenção do Senhor Jesus aqui, o ponto central dele, os irmãos vão compreender o ensino do Senhor fragmentado e não vão entender a unidade do ensino dele. Então, essa pregação vai ser um resumo e a introdução da próxima pregação, que corresponde à introdução do que é depender do Senhor e do que é mortificação da autossuficiência. Então vai servir de introdução. O texto em si, de Mateus 7,7, nós não examinaremos hoje, não será exposto hoje, né? A ideia dele será apresentada hoje e vamos pegar outros textos que falam daquilo que ele condena e do que ele manda buscar, para nós entendermos do que o Senhor está falando aqui, que é o foco do ensino dele, a estrutura do que ele quer ensinar para a gente, para quando nós chegarmos nesses breves versículos, a gente possa compreender o peso do que o Senhor coloca aqui. Então vai ser um resumo e uma introdução, e não a exposição do texto em si. O que é que nós temos aprendido até aqui? O que é que nós temos aprendido nessa estrutura? Então vou dar primeiro um esboço sintético e depois eu vou detalhar o esboço para os irmãos. De forma sintética, nós vemos 4 pontos. Primeiro, do versículo 1 ao 16 do capítulo 5, nós vemos as bem-aventuranças, onde o caráter cristão é descrito. Ele é descrito, descrito o que corresponde ao caráter cristão, o que constitui, esse termo, o que constitui o caráter cristão. Quem é o cristão? Do versículo 17 do capítulo 5 até o capítulo 7, versículo 12, esse trecho forma a parte central do ensino do Senhor. É o centro da mensagem do Senhor. O que é que ele faz? Ele mostra como as bem-aventuranças, como o ser cristão se manifesta no dia a dia. Ele oferece ilustrações de como o ser cristão se manifesta nos relacionamentos comerciais, nos relacionamentos na sociedade, no relacionamento conjugal, no relacionamento com o Senhor, com o próprio Senhor. Então ele manifesta, e no relacionamento com os da família da fé. Esse trecho, meus irmãos, é chamado da ética do reino. O que é ética? Ética é um conjunto de leis, de regras, de princípios que molda a nossa moralidade. O que é moralidade? É a forma de se portar, é a nossa conduta. Então, quando nós nos portamos, quando nós exibimos a nossa moralidade, nós fazemos isso sobre um princípio, ou sobre princípios. Esses princípios aqui é que o Senhor expõe para os filhos do reino. É a ética do reino. Como a moralidade dos filhos do reino, como a conduta dos filhos do reino se portam nas mais variadas situações, olhando para esses princípios, olhando para esse conjunto de regras. Por isso que ele é tão intenso, porque ele é o foco do ensino do Senhor Jesus, na ética do reino. Nós fazemos isso por quê? Para mostrar que nós somos quem nós dizemos que somos. Se nós somos quem dizemos que somos, nós agimos assim. Nós vemos as situações, consultamos a Constituição do Reino, né? Assim como a nossa Constituição Federal, da nossa nação, nós consultamos a Constituição do Reino e vemos como nós devemos agir, né? É claro que aqui não é exaustivo. O Senhor, ele não exaure todos os princípios por meio do qual nós devemos viver, mas ele oferece princípios que podem ser aplicados a toda e qualquer situação, né? Do versículo 13 do capítulo 7, até o versículo 27, o Senhor ele está finalizando o seu ensino no Sermão da Montanha. Ele oferece 3 advertências
chamando os seus discípulos ao comprometimento, ao compromisso pelo reino. E o versículo 28 e o versículo 29, ele conclui, Mateus descreve ali a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Esse é o sermão, esse é o esboço sintético, 4 pontos, né? Do versículo 1 ao 16 do capítulo 5, no mesmo capítulo 5, do versículo 17 até o capítulo 7, do versículo 7 ao 12, que é o que nós estamos finalizando aqui, é o próximo ponto, e o outro ponto é do versículo 13 ao 27, do capítulo 7, e finaliza com os versículos finais, versículo 28 e versículo 29. Como isso é detalhado? Ele é detalhado respondendo 2 perguntas. Perguntas não ditas, mas que são pressupostas aqui, né? Então, por exemplo, o versículo 17 do capítulo 5 até o capítulo 7, versículo 12, que é essa parte que nós estamos terminando, que é o conjunto de princípios do Senhor Jesus, chamado de ética do reino. Esses versículos aqui, esse bloco grande, ele responde 2 questionamentos que o Senhor Jesus pressupõe que está na cabeça dos seus discípulos. O primeiro questionamento nasce do versículo 17 do capítulo 5, mais precisamente do versículo 19, mas eu destaquei apenas a base do versículo 17. O versículo 17 aqui, o Senhor Jesus, ele não somente corrige antecipadamente o que poderia ser uma conclusão errônea, porque existe uma dinâmica aqui quando ele diz: ouvistes o que foi dito, eis que eu te digo. Ouvistes o que foi dito, eis que eu te digo. Então a conclusão é que o Senhor Jesus veio dar fim à lei. O Senhor Jesus vem dizer que a lei, vem ensinar que a lei não tem mais utilidade alguma. Então o Senhor Jesus antecipa uma conclusão errônea e ele corrige essa conclusão. Observe como é interessante, o Senhor não espera questionamentos. O Senhor sabe o que isso pode gerar. E ciente do que isso pode gerar, ele oferece o ensino, ele levanta o problema e ele dá a resposta, né? É como se ele tivesse fazendo uma interlocução aí com seus discípulos, oferecendo os questionamentos que os seus discípulos deveriam ter, mas talvez eles não tenham. Isso a gente faz no discipulado também. Você deveria perguntar isso agora. Por que não perguntou? Não pensei. Pô, deveria perguntar isso. Vou oferecer a resposta para isso agora, porque isso você deveria ter perguntado. Então, nós fazemos isso no discipulado também, porque quando nós estamos ensinando alguém, nós imaginamos um ouvinte, nós imaginamos um leitor, nós imaginamos um interlocutor. E nós, imaginando como ele se portaria, nós refletimos sobre o que deve surgir na mente dele. Se ele não corresponde àquilo que nós imaginamos segundo a palavra de Deus, não é imaginação aleatória, nós então oferecemos o questionamento que ele deveria fazer. E nós pedimos que ele mesmo responda esse questionamento que ele deveria fazer, já que ele não o fez. E aí, depois de uma reflexão, nós oferecemos qual seria a resposta. Então, o Senhor ele antecipa aqui um possível problema e ele já oferece a solução. Isso acontece nos versículos 17, 18, 19, né? O versículo 20 ele passa para outro detalhe da conclusão. Mas especialmente no versículo 17, quando ele diz que não vim abolir a lei, quando ele diz o seguinte: não penseis que vim revogar a lei. Esse termo é formado por 2 palavras, ele quer dizer literalmente saltar sobre, passar por cima, ou seja, mostrar que algo agora é inválido, porque eu menosprezei, eu passei por cima, eu estou mostrando que algo é inválido. Eu não vim invalidar a lei, seria isso. Não vim revogar a lei e os profetas. O que é isso quer dizer? Toda a lei de Moisés e os ensinos dos profetas. Não vim revogar, não vim invalidar, vim para cumprir. O que é se cumprir? Mostrar que ela chegou ao fim, em que sentido? Na verdade, não é mostrar que ela chegou ao fim e nem nesse sentido que o Senhor fala. O Senhor veio mostrar a plenitude da lei. O que significa o ensino de Moisés e o ensino dos profetas? O que significa? Ele quer mostrar qual foi a intenção de Deus a dar a lei. Essa lei ela foi levada para características exteriores e foi removida paulatinamente do coração.
O Senhor vem mostrar que a lei, o objetivo da lei é alcançar o coração e moldar o coração no seu entendimento pleno. Não é em ritos exteriores, mas são princípios forjados, não na literalidade da lei, mas no princípio que ela exibe. Vai muito além da letra, vai no princípio que ela ensina. E o Senhor vem mostrar, por isso que ele diz a todo instante, ouvistes o que foi dito, vocês foram ensinados assim, eis que eu vos digo. E essa é a percepção correta, é isso que ele veio fazer. Ele não abole a lei, ele oferece uma maior luz para nós enxergarmos a lei, não na literalidade legalista, mas no princípio reflexivo, no princípio de labor mental, racional. Nós refletimos, nós pensamos sobre ela e nós percebemos as suas raízes. A literalidade, o legalismo, não vê raízes, não vê braços pegando outros pontos. A literalidade é muito rígida, o legalismo é muito rígido, só vê uma linha, só vê um tronco, ela não vê raízes perpassando por outras realidades onde aquela mesma lei ou o princípio que surge dela pode ser aplicado. Então, eu não vim fazer isso, eu vim cumprir, ou seja, eu vim mostrar o real significado. Ele faz isso em duas realidades. Do versículo 21 ao 48, ele combate o legalismo, a forma de viver a religião. E do capítulo 6, do versículo 1 até o 21, ele combate a falsa piedade, que é a piedade hipócrita. Né? Daqui, um questionamento natural deveria surgir, quando ele diz que não vem revogar, mas cumprir. Qual é o questionamento que deveria surgir nos seus discípulos? Como nós, por isso que eu disse que são perguntas não ditas, porque essas perguntas vocês não vão encontrar aqui explicitamente, certo? Primeira pergunta, qual é? Primeiro questionamento. Como nós, discípulos, filhos do reino, também podemos cumprir a lei? Como nós fazemos isso? Como nós, discípulos, filhos do reino, também, como o Senhor, podemos cumprir a lei? Essa pergunta é retirada do versículo 17 e versículo 19, porque eles não podem invalidar a lei, eles não podem passar por cima do menor dos mandamentos. Então, eles têm que cumprir a lei, certo? Versículo 20, do versículo 20 surge o segundo questionamento. Fica com esse questionamento na cabeça. Como nós podemos cumprir a lei? O segundo questionamento surge no versículo 20. Aqui no versículo 20, o Senhor ele explica aquilo que ele acabou de falar no versículo 19. Quanto ao menosprezar da lei, a ponto de não dar a devida importância à lei, mesmo sendo eles discípulos. Porque um ímpio não dá importância à lei, não tem problema nenhum, isso já é esperado. Mas filhos do reino não dá importância à constituição do reino, às regras do reino, à lei do reino, isso é algo impensado. Isso seria cuspir no seu rei, isso seria menosprezar o seu rei, isso seria desqualificar o seu rei. Um súdito não faz isso. Um filho do reino não faz isso. Ele enxerga a autoridade de quem fala e a vitalidade daquelas palavras. Então o Senhor diz assim, versículo 20, ele está explorando aquilo que ele disse. Porque vos digo, o ato do Senhor dizer aqui, ele recebe proeminência. Por quê? Porque ele está configurado aqui de uma forma enfática e até na língua original ele vem no primeiro lugar, é a primeira palavra que inicia todo o versículo. Então o ponto é que ele está falando. Olhe quem fala, por isso que eu falei da autoridade do rei. Olha, eu garanto a vocês algo. Algo eu garanto a vocês. O que eu garanto a vocês? Porque vos digo que se a vossa justiça, né, que não vem de vós, vem do rei, do reino, não exceder, não abundar em muito a dos escribas e fariseus, se vocês não cumprirem a vontade de Deus, né, mais perfeitamente que dos escribas e fariseus, que são quem? Que são o modelo, que são o padrão de moralidade da época. Não existia nenhum padrão maior de moralidade. Né? Se você pensar em moralidade judaica em relação ao exercício da religião para com Deus, da prática social, o padrão era os escribas e os fariseus. Por isso que isso assusta. Nós nos espantamos com a vida cristã, irmãos, a todo momento, pelo que é requerido de nós.
Então, aquele que é muito corajoso para tudo, ele é dominado pelo ego, não existe. Aquele que não tem medo de nada, que é corajoso para tudo, que não treme de jeito algum, que está com toda a confiança para fazer tudo a todo momento, você já sabe que essa pessoa é conduzida pelo ego. Porque a fé cristã nos espanta. Ela faz tremer as nossas pernas todo instante. Talvez nós não tenhamos alcançado essa perspectiva, mas não existia nenhum padrão mais elevado do que os escribas e fariseus. Eles sequer conseguiam chegar ao padrão dos escribas e fariseus. Como eles vão superabundar, e a linguagem aqui é redundante para extravasar, como eles vão superabundar então a deles, dos escribas e fariseus. Então isso causa espanto. Ok, se vocês não abundar, se vocês não exceder, jamais, nunca entrarei no reino dos céus. Nunca, né? Então daqui surge o segundo questionamento. O primeiro é como nós podemos cumprir a lei, e o segundo é como nós, discípulos, filhos do reino, excedemos a justiça dos escribas e fariseus. Os irmãos observam que as perguntas são muito evidentes, né? Elas seguem, é só você oferecer, pegar o versículo, tirar Jesus, colocar nós e botar um ponto de interrogação, né? Como nós fazemos isso? Como nós cumprimos a justiça, vivemos a plenitude dela, entenda que quem cumpre a justiça foi Cristo Jesus, fazendo aquilo que ela requeriu, como fala em Gálatas. Não é isso, não é esse cumprir. Cumprir a justiça é viver a plenitude que Deus intencionou quando deu. Não é a formalidade de ritos, mas a disposição de coração. É mostrar a plenitude da justiça, certo? Esse é o ponto. Como nós cumprimos a lei e como nós excedemos a justiça dos escribas e fariseus, né? O que segue aqui são as respostas dessas perguntas não ditas, ensinando não somente o como, porque o Senhor Jesus oferece exemplos e ilustrações, ele ensina não somente o como nós cumprimos e excedemos, mas também ele diz especialmente o porquê. Ele está instruindo. Ele está moldando o coração. Ele está fazendo aquilo que lá no final desse evangelho ele vai comissionar os seus discípulos e de fazer discípulos. Como? Assim como eu fiz a vocês. Ensinando a obedecer, porque a obediência é uma questão do coração. Não é formalidade ritualística. É uma questão do coração. Assim como eu fiz com vocês, vocês também devem fazer. Então ele mostra isso, ensinando como, através de exemplos e ilustrações, mas especialmente o porquê, em dois aspectos. Primeiro, diante dos homens, e o resto do capítulo 5, ele tem essa função, como nós cumprimos a lei e excedemos a justiça nos nossos mais diversos tipos de relacionamento com os homens, diante do próximo, amando o próximo. Ele desenvolve isso nos mais diversos aspectos. Nós vimos seis sermões sobre isso, né? Eu não vou detalhar para os irmãos, porque os irmãos já ouviram aí, senão nós vamos nos demorar muito. Ou seja, o Senhor Jesus aqui está ensinando que observar devidamente Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 20, significa o versículo 48. O que é que diz o versículo 48 de capítulo 5? Ser perfeito como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ele está ensinando, então, o que significa ser perfeito. E ser perfeito aqui não é ser imaculado, mas é ser pleno, ser íntegro, não ter corrupção, não ter brechas, não ter buracos. Ser como o Senhor é, como Ele intencionou que a sua criação fosse. Corresponder ao ideal de Deus. E é evidente que se nos é exigido algo, o Senhor dá provisão para que aquilo seja cumprido, né? Que seja respondido positivamente. Mas, meus irmãos, essa justiça, ela também se manifesta além dos homens. Diante de Deus, ela também precisa ser manifestada. Esse é o segundo aspecto de como nós cumprimos a lei e como nós excedemos, ultrapassamos a justiça dos escribas e fariseus. Diante dos homens nós vimos nos mais diversos tipos de relacionamentos. Agora também ela precisa ser vivenciada diretamente em consagração a Deus. Não é que quando nós exercemos essa justiça diante dos homens, nós não estamos fazendo para Deus, é evidente. Mas o objeto do exercício é o homem primeiro. É o cônjuge, é o nosso irmão, é o nosso inimigo.
No capítulo 6, ele mostra outro objeto aqui. O objeto agora é em relação a Deus, não mais diretamente o homem. Quando nós exercemos a justiça nos nossos mais diversos tipos de relacionamentos, nós fazemos corandeu, nós fazemos diante de Deus. Nós fazemos como exercício da piedade. Mas no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo... Termina no versículo 18, mas o versículo 21 ele também conclui. Nós vemos como nós excedemos essa justiça diante de Deus. E aí eu vou detalhar para vocês, porque foram poucas as mensagens sobre isso. Nós vemos que é necessário o anonimato na misericórdia, o anonimato na oração e o anonimato na consagração. Então nós vemos que nós guardamos o nosso coração protegendo do exibicionismo. Nós precisamos do secreto. Nós precisamos do anonimato, porque o nosso coração deseja ser exposto com um glamour fingido. Então nós protegemos ele, escondendo ele dos aplausos da multidão, dos holofotes, do glamour, da bajulação. Bajulação, irmãos. Eu ouvi uma vez, eu não sei até quanto isso corresponde, mas o mosquito da dengue, ele tem um enzima no ferrão dele, que quando ele vai ferroar, ele deixa um pouco dormente para não sentir a ferroada e fazer aquilo que ele tem que fazer segundo a queda, né? Que com certeza foi depois da queda. Fazer, né? Quando nós sentimos, nós já fomos picados. E o serviço dele de maldade já foi feito, né? A bajulação é desse jeito. Ela parece doce, mas ela destrói. Quando você recebe, você vê como algo doce. Você nem sente o que está causando aqui, mas ela destrói. Se afaste dos bajuladores. Se afaste. Dentro da igreja, fora da igreja. Percebam palavras bajuladoras. Se afaste dos bajuladores. E aí ele inicia esse trecho com uma exortação que nos coloca em intensa prontidão. Olha o versículo 1 do capítulo 6, quando ele diz, é um mandamento contínuo, é um mandamento que deve ser exercido constantemente. Guardai-vos, esse é o mandamento. Guardai-vos, ou seja, fiquem alertas, em intensa atenção, guardai-vos de quê? De exercer a vossa justiça diante dos homens. Por quê? Porque assim os escribas e fariseus já fazem. Vocês têm que exceder isso. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com um fim, com um propósito, com a intenção de ser vistos por eles. De outra sorte, não obstante, eu vos garanto, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Não tereis. Novamente, meus irmãos, o Senhor aqui leva os seus discípulos a consultar a forma como eles têm vivido. Então, toda exortação é um ponto de reflexão. Como vocês viviam até aqui? E agora, como vocês intencionam viver? Como vocês têm vivido? Vocês correspondem positivamente a essa orientação, a esse ensino? E então o Senhor nos leva a observar a prática da justiça através da instrumentalidade que Ele nos deu. Nada é nosso, irmãos. Quando nós nascemos de novo, nada é nosso. Tudo é dele. Você poderia ter até algumas habilidades, você poderia ter alguns talentos, mas aquilo foi redimido e destinado a Ele para a glória no novo nascimento. Porque você nasceu com isso. Você nasceu com vocações. Você nasceu com inclinações para o exercício de algo na sociedade. Isso se chama talentos. Não é dom, porque nós só recebemos o dom quando recebemos o Espírito. Ninguém tem dom sem Espírito. Então, talento e dom são coisas diferentes. O dom, ele é dado por Deus, por Jesus Cristo, no ato da conversão. Isso é dom. Talento, ímpio tem talento. Habilidades, ímpios têm habilidades. Quando você tem, às vezes o seu dom corresponde à sua habilidade. Quando
Deus lhe criou, ele o vocacionou para o exercício, para o mandato cultural, para o mandato social e também para o mandato espiritual na criação. O mandato social é a sua interação com o próximo na sociedade e também com o seu cônjuge no exercício familiar. Então você tem habilidades para isso, você tem talentos para isso. Quando você nasce de novo, isso é redimido de tal forma que se tornam flechas para adoração e glorificação do Senhor. Então nós devemos ver como nós temos praticado isso, como nós temos exercido isso. Ok, do versículo 19 ao versículo 34, né, o Senhor ensina que os filhos do reino, eles devem observar a justiça do reino não para si mesmo. Por isso que o versículo 19 ao versículo 21, ele serve para concluir o capítulo 6 até o 18, mas também ele serve para introduzir aquilo que o Senhor vai falar aqui. Porque ele vai falar para nós não acumularmos tesouros sobre a terra. Então o Senhor Jesus vai mostrar que a nossa vida não deve ser dúplice. Nós devemos ter cuidado na duplicidade da vida. Então aqui é um chamado à exclusividade radical do reino. E essa é uma manifestação de que nós entendemos o que significa cumprir a lei e exceder a justiça. Porque nós não queremos aplausos aqui. Era isso que os fariseus queriam quando estavam vivenciando a justiça que eles achavam que estavam cumprindo. Nós não queremos holofotes aqui. Nós não queremos presentes aqui. O nosso presente, o nosso galardão está com o Senhor. Então, o reino exige exclusividade. Por isso que o Senhor diz no versículo 19 ao 21, ou o seu coração, do capítulo 6, ou o seu coração é do reino ou é do mundo, ou é do céu ou é da terra. Versículo 22 ao versículo 23, ou os nossos olhos são do reino ou são do mundo, ou são dos céus ou são da terra, ou são maus ou são bons. Versículo 24, ou nós somos servos do reino ou nós somos servos do mundo. Nós somos servos de alguém. A segunda parte desse trecho é o versículo 25, é o maior, né? Até o versículo 34. Ele vai falar o seguinte, ele vai falar que nós ou vivenciamos a paz do reino ou a ansiedade do mundo. Os filhos do reino, eles vivenciam a paz do reino. Por quê? Porque deles é a terra. Isso já está garantido. O que nós poderemos requerer mais do que toda a criação? Renovada, redimida. É nossa. Nós sabemos disso. Nós não corremos para ganhar aquilo que pode ser tomado de nós, porque tudo é nosso. Tudo é vosso. Tudo. Então nós vivemos a paz do reino, cientes de que esse corpo mortal pode ser tomado, mas nunca o espírito. Cientes disso, nós vamos gemer os gemidos que a terra também experimenta por causa dos efeitos da queda. Ficaremos doentes, enfrentaremos consequências das crises sociais, econômicas, políticas, educacionais, familiares. Enfrentaremos, mas nós já sabemos disso. Nós já sabemos disso. Mas o que é nosso está guardado. E não entenda como os adeptos da prosperidade, né? Que é o seu concurso, é o seu carro, é a sua casa. Por que não é? Porque isso não é suficiente para nós, porque pode ser tomado de nós. Não é suficiente, irmãos. E isso não é suficiente para os filhos do reino, porque isso pode ser tomado de nós. Não é suficiente. Pode dar o maior salário do mundo, pode dar o maior conforto do mundo, pode dar a maior constância de entretenimento no mundo, pode dar a maior estabilidade do mundo, mas isso não é suficiente para aqueles que receberam o coração de Cristo. Não é, de forma alguma. O que está guardado para nós é a eternidade de glória com o nosso Redentor. É isso que está guardado para nós. E é por isso que nós ansiamos. Então nós somos exclusivos a Ele. Ninguém pode nos arrebatar de suas mãos. Ninguém. Ele deu a vida para assegurar isso. Ele deu a vida por suas ovelhas para assegurar isso. Ninguém pode nos tomar.
das suas mãos. O seu Santo Espírito nos selou, para quando Satanás, suas hostes e o mundo chegar diante de nós para nos arrebatar, verá o selo de autoridade, de filiação do Pai, em que o Pai diz, é meu, ninguém toma. Por isso nós descansamos. Nós descansamos, irmãos. Nós repousamos sobre a paz, que excede todo entendimento, porque os mansos herdarão a terra. E a mansidão aqui é a confiança que repousa na certeza do poder do Filho, de que tudo é nosso, porque é dele. E nós somos exclusivos a ele. Nós experimentamos os talentos, as habilidades e os dons, tão somente para apontá-los como flecha, para glorificar e exaltar o nosso Senhor. Somente por isso. Se não servir para isso, não presta. Se servir só para botar comida na sua casa, só para botar dinheiro na sua conta, só para deixar seus filhos em escolas particulares, não presta. Não presta mesmo. Não presta. Não tem utilidade alguma. Você está desperdiçando tudo que o Senhor lhe deu. E cada uma dessas coisas testemunhará contra você no tribunal de Cristo. Nós somos exclusivos dele. Então, nós seguimos. Mateus 7, do 1 ao 6, mostra como a justiça do reino, que é o cumprimento da lei, que excede a justiça dos escribas e fariseus, como ela é excedida dentro da família da fé. Nós vimos isso em alguns sermões. Nós vimos que isso acontece quando nós exibimos a honestidade radical dos filhos do reino. Como? Adestrando o coração para ser disposto a perdoar e a ajudar, ao invés de condenar e punir. Então nós vamos moldando o coração, nós vamos inclinando o coração, nós vamos colocando disposições no nosso coração, treinando, adestrando ele, para quando se deparar com situações em que precisa exercer aquilo que é requerido dele, ele exerça perdão e ajuda, debaixo de discernimento, com inclinações redentivas para o irmão, e não condenando e punindo, porque nós não somos juízes. Nós não tomamos a cadeira de Deus. Nós não nos assentamos na cátedra de juiz do Senhor. Ele é juiz. E isso destaca novamente o que significa, portanto, 5:48, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Isso significa a perfeição. Ser tomado por aquilo que constitui o que significa a lei de Moisés e os ensinos dos profetas. Isso significa, a perfeição significa corresponder àquilo que significa a justiça do reino, que é ultrapassar aquilo que os escribas e fariseus nunca conseguiram. Por quê? Porque eles não têm um novo coração e o Espírito. Eles não têm uma nova mente. A lei estava gravada em pedaços de couros, em pedaços de pergaminhos, mas não no coração. Então, se não está gravado no coração, não dá para processar, não dá para refletir, não dá para maturar, não dá para meditar. Estavam cravados em objetos inanimados e eles não podem fazer isso. Nós podemos. Se você tem a lei gravada no seu coração, você pode fazer isso. Você pode viver pelos princípios dela e não como se você tivesse as leis do Senhor gravado em tábuas de pedra. Ela está gravada no teu coração. Então ela pode ser consultada, refletida, meditada, ruminada. Nós entendemos isso. Por isso nós nos debruçamos nela. Porque nós só sabemos que é por meio dela que nós chegaremos à Nova Jerusalém. Nós chegaremos à glória, a sermos instrumentos de glória para o Senhor. Porque foi essa a estrada que foi nos dado, né? E aqui nós chegamos à parte final do ensino ético, né? Que vai do versículo 7 ao versículo 12. E nós respondemos aquelas duas questões. Até aqui nós vimos exemplos, nós vimos ilustrações, nós vimos os porquês, nos mais variados aspectos. Aqui nós vamos observar com qual poder nós vivenciamos isso. Da onde sai o poder para isso? Aqui, meus irmãos,
essas duas perguntas que foram levantadas e refletidas, dá luz a mais uma pergunta. Tem que trazer um bocado de papel, né? Dá luz a mais uma pergunta. Perguntas muito naturais. A pergunta aqui é muito natural. Nós vimos tudo, nós nos espantamos. Nós ficamos apavorados. É tanto, meus irmãos, que muitas linhas teológicas, né, por exemplo, os dispensacionalistas, muitos dispensacionalistas, primeiro as duas primeiras visões, a tradição dispensacionalista, entendia que o Sermão do Monte é para o milênio, onde o Senhor Jesus Cristo vai sentar no trono de Davi, governar em eterna paz e abolir todo o mal. Porque não é possível um pecador vivenciar isso aqui. Eles entenderam que isso aqui só podia ser vivenciado no milênio, cheio de paz. É o que não compreenderam corretamente a essência do que está sendo ensinado aqui. A versão subsequente do dispensacionalismo corrigiu esse lapso, né? A pergunta é, como isso tudo é possível? Essa é a pergunta. Como? Como isso tudo é possível? Eu olho para o que é requerido de mim, eu olho para todas essas expectativas e o meu questionamento de cara, espantosamente, é como isso tudo é possível? Como podemos responder positivamente a expectativas tão elevadas? Olha, meu irmão, se você não se espanta com esses ensinos, se eu fosse você, eu duvidaria do seu coração. Porque esses ensinos aqui são espantosos mesmo. Como eu posso corresponder? Olha, se cumprir a lei e exceder a justiça dos escribas e fariseus é tão espantoso assim, como conseguiremos se somos tão pequenos, falhos e pecadores? Como? E é aqui que entra o ensino de Mateus 7, especificamente ao 11, porque o 12 ele faz uma conclusão, ele resume, né, de uma forma, o versículo 12 ele resume todo o ensino ético. Então eu coloquei até o versículo 12, mas é especificamente até o 11, do versículo 7 ao 11. Ele completa, aprofunda e mostra a intencional dependência do Senhor. Como conseguiremos responder positivamente a tudo isso? Quando estamos completamente, profundamente e intencionalmente dependentes do Senhor. Somente assim. Não por acaso. Olha aqui. Olha o tanto que é requerido de nós aqui. Qual o instrumento de poder aqui? A oração. Ele está dizendo o seguinte, ó, você, para fazer isso tudo, você precisa se humilhar diante de mim constantemente, através da oração. Qual é o glamour que tem na oração, meus irmãos? Qual é a exibição para o mundo de poder e autoridade que há na oração? Nenhuma. Nenhuma. Nós não olhamos para nada e para ninguém. Nós ficamos no escuro. Nós fechamos os olhos. Nós parecemos fracos e frágeis, debilitados. Nós balbuciamos súplicas, pedidos de ajuda. Mas o Senhor diz aqui que a oração é um instrumento fomentador de poder e o testemunho de dependência do Senhor. A oração. Entenda isso. Entenda isso. Porque muitas vezes nós nos portamos como se dependêssemos somente de nós mesmos. Muitas vezes. Da boca sai alguma coisa, mas não corresponde à realidade do coração. Muitas vezes nós nos portamos. E quando você julga que consegue por si mesmo, e muitas vezes você dá testemunho disso mesmo no seu dia a dia, que você consegue por si mesmo, você acaba fazendo muitas besteiras. Muitas besteiras. E como fazemos parte de uma família da fé e uma família de sangue, nós sempre atingimos outros. Sempre tem os efeitos colaterais. Sempre. Sempre tem os efeitos colaterais. E nós já falamos isso muitas vezes.
A autossuficiência é silenciosa. Muito silenciosa. A autossuficiência tem um poder de camuflagem muito grande. Muito grande. E é aqui que entra a fome e a sede dos filhos do reino, nos versículos 7 ao 12, que é a dependência radical ao rei. A dependência radical ao rei. Irmão, você compreende? Você compreende o que isso significa? Isso significa a morte da autossuficiência. É isso que significa. A morte da autossuficiência. Os filhos do reino são aqueles que compreendem que são radicalmente dependentes do rei para tudo. Para as coisas menores e para as coisas maiores. Eles entendem a dinâmica que glorifica a Deus. Existe uma dinâmica na vida que glorifica a Deus. Quanto mais nós dependemos de Deus, mais mortificamos a autossuficiência e mais Deus é glorificado. Essa é a dinâmica. Quanto mais dependemos de Deus, mais mortificamos a autossuficiência e mais Deus é glorificado. E mais nós recebemos poder. Essa é a dinâmica, meus irmãos. Os filhos do reino vivem uma vida de alerta. Intensa suspeita de si mesmo. Alerta contra si. Não é contra os perigos que podem vir ao nosso redor, não. Alerta contra si mesmo. Suspeita de si mesmo constante. Atentos para as seduções da carne, ilusões do mundo e mentiras de Satanás. Atentos para as seduções da carne, ilusões do mundo e mentiras de Satanás. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer, meus irmãos? Que somente aqueles que se julgam independentes e autônomos, eles não conseguem cumprir o que Jesus exige. Não conseguem. Eles vão tentar, vão maquiar, eles vão conseguir, de alguma forma, driblar alguns obstáculos para fazer parte da membresia da igreja, alguns obstáculos que testemunhem contra ele. Eles vão conseguir camuflar, eles vão conseguir emular características da nova criatura, características dos filhos do reino, mas isso não se mantém de pé. Isso não se mantém de pé. Por quê? Porque somente os filhos do reino podem cumprir aquilo que é requerido no reino. Somente. Porque os filhos do reino receberam o Espírito, o novo coração, a mente de Cristo, e esse coração tem gravada as suas leis. Somente. Outros tentarão, se debaterão de todas as formas, sentirão as dores por não conseguir. Mas é por quê? Porque não são e tentam com as suas próprias forças. E morrerão, mas não conseguirão. Porque o poder não vem de nós. O poder vem do Rei. O poder é dele. Essa luta, ela vai aos poucos se arrefecendo, irmãos. Por quê? Porque o reino vai nos tomando, moldando as nossas rotinas, moldando o padrão de vida, moldando a forma de pensar, moldando as inclinações do coração, moldando os anseios, moldando os desejos. Nós vamos ver que pecados que antes nos atraíam já não nos atraem mais. Lutas que nós tínhamos contra determinados pecados já podem ser vencidos com maior facilidade, porque nós vamos crescendo em maturidade. Nós vamos amadurecendo, nós vamos subindo os degraus de santificação e vamos nos aproximando do Senhor. Enfrentaremos lutas maiores, mais intensas, sempre nós lutaremos, mas agora mais fortalecidos, mais munidos, à medida que nós dependemos do Senhor e buscamos dele poder. Qual é o grande perigo aqui? Qual é o grande perigo da questão apresentada aqui? O grande perigo é de não conseguir vencer a barreira da autossuficiência já criada no coração. Esse é o grande perigo. A maior barreira não são pecados corriqueiros.
A maior barreira não são costumes errôneos, costumes errados, não são maus comportamentos. A maior barreira não é essa. A maior barreira é criada pela autossuficiência, porque a autossuficiência é a independência e a autonomia de Deus. Então não tem porta de acesso, não tem entrada. A autossuficiência, ela cria uma barreira onde eu sou o rei, onde eu sou o Senhor, onde eu sou o dono do meu destino. Eu posso até ter todas as características exteriores de filho do reino, mas lá no coração eu sou o rei. Lá no coração eu sou o Senhor. E vivenciando a autossuficiência, os tijolos vão sendo colocados, pedra sobre pedra, pedra sobre pedra, e a barreira vai sendo erigida sem que eu perceba, silenciosamente, com a enzima que não permite você sentir, silenciosamente. Aí quando você se depara com um lapso de reflexão de que está sendo exigido de você algo que você não pode fazer, você se debate, você se estrebucha todinho como um peixe fora d'água e você não consegue. E você não entende porque você não consegue. Porque tem uma barreira aí. Tem uma barreira. E você é o culpado, sim. Foi você que construiu. Você construiu a barreira. Se você está aqui hoje, é porque essa barreira pode ser derribada. E aqui é o resumo da mensagem. Vai começar a introdução agora. Quais são os indícios da autossuficiência? Quais são os indícios da autossuficiência? Esses indícios são interessantes. É quando você escuta o balbuciar lá no fundo do seu coração. Aquele balbuciar que você tenta esconder quando é colocado sobre a parede, diante da parede. Eu não sabia. Não foi essa a minha intenção. Não. Sabe qual é o balbuciar? É quando você escuta os dizeres assim: eu consigo. Eu consigo. Eu sou bom. Eu sou bom. Eu não preciso de ajuda nisso. Toda hora tem que pedir ajuda. Eu não preciso de ajuda. Meu amor, nós não precisamos de ajuda para esse problema no nosso casamento. Nós não precisamos de ajuda para esse problema nos nossos filhos. Está lá no fundo. Lá naquele compartimento que você não visita no seu coração. Todo bagunçado, ele está lá. E lá sai, eu sou bom. Eu não preciso de ajuda. Está vendo aquilo? Eu faria melhor. Eu não erraria assim. A minha família é melhor educada. Os meus filhos são mais piedosos. A minha família é mais centrada na palavra. Olha, eu faço mais cultos domésticos. Eu instruo melhor a minha casa. Isso. Você já viu esses indícios no seu coração? Eles podem estar aí. Eles podem estar aí. Se você ficar cego para esses indícios, se você ficar surdo para esses indícios, o que acontece? Mais uma pedra é colocada na barreira. Outra pedra é colocada na barreira. Outra pedra é colocada. Vai chegar um ponto que o seu coração está inacessível. Lembra de Oséias. O Senhor buscou a prostituta. O Senhor buscou a sua noiva, a sua esposa que estava agindo como prostituta. O Senhor buscou. O Senhor tentou, mas o pecado se agigantava diante dele. E ele não podia fechar os olhos para o pecado. Ele não podia. Ele tentou, mas não conseguiu. Porque o pecado se mostrava diante de Deus. Nós tentamos te buscar, sabia? Nós tentamos te buscar. Pregações, ensinos, discipulados.
leitura de livros, exortações, aconselhamentos. Mas você não é buscado, você não é conquistado, você não vem, o seu coração não dá acesso. Porque a barreira está grande. A barreira está muito grande e você é o culpado. Você é a culpada. Escutem o balbuciar para que os tijolos não sejam colocados. Escutem. A grande barreira aqui, meus irmãos, que é a grande desgraça, é a própria postura de independência do coração. Eu vou dar mais um balbuciar que você já escutou e proclamou várias vezes. Eu não queria incomodar. Eu não queria atrapalhar. É porque eu achava que estava incomodando. Ah, esse você já escutou. Esse você já escutou e proferiu. A independência do coração é a grande barreira e a maior desgraça, irmãos. Ela impede muitos a ver e perceber o alerta com o rigor que ele tem. Enquanto alguns escutam o alerta e choram desesperados, outros escutam o mesmo alerta e estão completamente insensíveis. Aqui deve estar acontecendo isso agora. Enquanto alguns estão impactados e desesperados, outros estão ouvindo meras palavras, que por sinal já está demorando muito. Não é porque o pregador é enfadonho, não. Pode ser, mas não é. É por causa da barreira. É porque você mesmo perdeu acesso ao seu coração. E esse coração não pode ser tomado. Existem indícios nas Sagradas Escrituras, muitos, de autossuficiência. Agora, existem indícios de que a autossuficiência tomou igrejas inteiras. Eu vou mostrar um para vocês agora. As 7 cartas de Apocalipse. As 7 cartas às igrejas na Ásia Menor. Nós vamos ver a 7ª carta, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. A 7ª carta à igreja de Laodiceia. Vai do versículo 14 ao versículo 22. A igreja de Laodiceia. O próprio nome da cidade já testifica do orgulho da sua autossuficiência. Laodiceia é formada por 2 termos. Laos, que quer dizer povo, e Diquém. E aqui é colocado na declinação como Diqueia, que quer dizer justiça do povo. Então, o próprio nome da cidade já carrega o orgulho da sua autossuficiência. Infelizmente, a igreja não se distinguiu disso. A igreja absorveu a cultura, a atmosfera e a compreensão de autonomia ali. Olha o versículo 15 do capítulo 3. Diz assim: meus irmãos, eu não sei se vocês tremem, mas quando eu escuto essas palavras aqui, eu tremo. Conheço as tuas obras. Sabe o que é que eu digo? Estou lascado. Estou arrebentado, porque eu já conheço, já fico com raiva, imagina o Senhor. Conheço as tuas obras. Meus irmãos, isso é demais, não é não? Conheço as tuas obras, que nem és fria, nem quente. O fato de ser frio e quente tem o propósito do Senhor fazer referência que eu vou já dizer para vocês. Que não és fria nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Então entenda aqui, a cidade de Laodiceia, ela se orgulhava muito de ser próspera financeiramente. Era um grande centro financeiro e era muito abundante em recursos. Tinha os mais diversos tipos de recursos em abundância. E cada vez que isso era aflorado, mais a própria cidade se orgulhava disso. Ela foi destruída na década de 60, 60 depois de Cristo.
por um terremoto, foi quase que completamente destruída. Então ela não aceitou ajuda nem de Roma e nem das cidades amigas vizinhas. Os próprios habitantes a reconstruíram. E isso dava a ela ainda mais um senso de autonomia, um senso de superioridade. Isso é importante para a gente compreender os aspectos da cidade que o Senhor Jesus coloca como absorvido pela igreja, que é o pecado da própria igreja. Então ela se reconstruiu completamente, o próprio povo reconstruiu. Mas tem um ponto aqui, meus irmãos. Mesmo ela tendo tamanha riqueza, sendo um forte centro financeiro, ser abastada dos mais variados tipos de recurso possível, ela não tinha o mais básico. O mais básico, que era essencial para a sua vida, lhe faltava, que era o quê? A água. Ela não tinha fontes de água natural. Não tinha. Ela tinha que pegar a água, negociar a água com outros, com cidades vizinhas. Então, por mais que fosse rica e se considerasse tão autossuficiente, ela não tinha nenhuma fonte natural de água. Ela estava próxima à cidade de Colossos, que era uma cidade que jorrava água fria, que servia para refrescar, nem é quente, nem é fria, nem é quente, que servia para refrescar, e Herápolis, vocês já ouviram muitos geólogos falando aqui, que tinham fontes de água termais que tinham um efeito medicinal, um efeito curativo. Então ela nem tinha água fria e nem tinha água quente. Laodiceia precisava transportar a água através de aquedutos feitos por barro. E quando essa água chegava nem fria, nem quente, chegava morna e cheio de sedimentos do barro, cheio de sujeira, intragável. O Senhor pega esse paralelo, quando o Senhor exorta, das características da cidade, cujos próprios habitantes não viam a sua insuficiência e a sua na sua dependência de outros povos. O Senhor pega essas características e exorta a igreja fazendo referência às características da própria cidade, que eles compreendiam muito bem. E aí o Senhor diz, assim como é o povo dessa cidade, assim também sois vós. Olha o versículo 15 novamente. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem refresca, que teriam a utilidade, nem quente, nem curativa, nem medicinal. Por isso, não tens valor. Quem dera tivesses valor, que fosse fria para refrescar e quente para curar. O Senhor mostra que a ostentação daquela cidade, daquela igreja de autossuficiência, era apenas nominal, porque eles careciam de outros para a subsistência. A própria cidade não era autossuficiente. A própria cidade não era independente. Carecia de outros. E assim também a igreja estava se portando. E o impactante aqui, meus irmãos, é porque mesmo com toda ostentação, ela carecia do mais básico para sobreviver. Mas a autossuficiência criou uma barreira ao ponto de não enxergar. O ponto quando o Senhor diz assim, conheça as tuas obras, qual é o grande problema? Porque eu não as conheço. São minhas, mas eu não conheço. O Senhor é aquele que conhece o que eu desprezo, o que eu rejeito enquanto instrumento de pedagogia e de exortação. O Senhor conhece essas obras. Da mesma forma da cidade era a igreja. A autossuficiência da igreja impedia de perceber a necessidade e fraqueza da própria igreja. Olha o versículo 16. Assim, porque és morna, ou seja, é detestável, e aqui também está imbuída a realidade de ser suja, intragável, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, o que aquela igreja causava? Ânsia de vômito ao Senhor. Causava nojo ao Senhor, mas eles não viam. Eles não percebiam. Eles não entendiam a sua postura. E a analogia do Senhor faz referência à vida da igreja, à vida diária da igreja, os cultos da igreja, a dinâmica de vida da igreja, as obras de autossuficiência daqueles irmãos, daquela igreja, causava ânsia de vômito. Então entenda que quando nós falamos de igreja aqui, nós falamos de irmãos. Uma igreja é constituída por pessoas.
Ninguém está falando de um ser chamado igreja, não. Isso corresponde à membresia daquela igreja, aos irmãos daquela igreja. As obras de justiça daqueles irmãos causavam ânsia de vômito, porque estavam encharcados de autossuficiência, de justiça própria, do entendimento de boas obras por si mesmo, que é isso que significa ser morno. Olha o versículo 17. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és o quê? Infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. E aqui ecoa mais uma vez: conheço as tuas obras. Mas tu não as conheces. Conheço as tuas obras. Qual é a grande desgraça da autossuficiência, meus irmãos? O que resultou isso aqui? Esse modo de vida da igreja, essa concepção de ser igreja, expulsou Jesus Cristo da vida dela. Essa igreja era uma igreja sem Cristo. Eles viviam em nome de Cristo, mas devido à autossuficiência, Cristo não estava lá. Olha o versículo 20. Eis aquele termo, né? Uma interjeição. Diz, vejam, atenção, observem. A ideia de espanto. Onde o Senhor está aí? Eu estou à porta. O Senhor está lá de fora da igreja, irmãos. A autossuficiência expulsou o Senhor Jesus da igreja. Estou à porta e bato. Por isso que você tem uma chance estando aqui hoje ainda. Porque o Senhor ainda está batendo. Só o fato de você ouvir essa mensagem, mesmo diante da barreira da autossuficiência, o Senhor está batendo. Para derribar essa barreira, um pastor presbiteriano ele disse o seguinte: o indivíduo morno não é aquele que tem pouca paixão por Deus. Em vez disso, o indivíduo morno é aquele que perdeu a sua dependência de Deus. Esse é o morno aqui. Por isso que o Senhor Jesus aqui chama essa igreja para voltar para Ele, para buscar a Ele, como se ela compreendesse realmente que precisa dEle para viver. Olha o versículo 18. Aconselho-te. Essa palavra, o que essa palavra carrega? Essa palavra aconselho-te carrega o quê? Carrega, olha, coloco diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Vai de Deuteronômio capítulo 28 até 31, eu acho. Escolhe, pois, a vida. Aconselho-te. Nós sabemos que não é um mero conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro. Por quê? Porque não és rico. Vocês não são ricos, entendam. Compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então o Senhor está aconselhando aquela igreja a visitar a sua real situação. Visite seu coração. Olha a sua pobreza. Não adianta o quanto você quer ostentar e o que você quer ostentar. Você é pobre, você é cego, você é nu. Visite a tua pobreza, visite a tua cegueira, visite a tua nudez e enxergue nele a vestidura real, a filiação real, a verdadeira riqueza. Olha de novo o versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A ideia aqui é de uma exortação para um compromisso de uma vez por toda, para que o coração seja tomado por uma disposição de mudança de uma vez por todas. Arrepende-te. É a mesma palavra usada por João Batista em Mateus 3,12 e pelo Senhor Jesus em Mateus 4,17, quando ele diz que o reino é chegado, então arrependam-se. É o mesmo termo usado aqui. Versículo 20. Eis, atenção, observe, veja que estou à porta e bato. E aí vem um alerta da insensibilidade causada pela autossuficiência. Olha aqui, meus irmãos. Porque é evidente a probabilidade de muitos não ouvirem a voz e não abrirem a porta. Se alguém ouvir a minha voz
porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e conhecem. Se alguém ouvir a minha voz e tiver disposição para agir e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você compreende o que aconteceu aqui? Você entende o que aconteceu aqui? Na sua autossuficiência, você expulsou Deus da sua vida e do seu lar. Você tenta organizar, você tenta estruturar, mas você não consegue. Se ele não estiver lá, você não consegue. Não adianta o quanto você proclame, se você não mortificar a sua independência, ele não estará lá. Alguém disse certa vez, observando o ensino do Senhor, todo ser humano tem um Senhor. Ou ele é de Cristo ou ele é do diabo. Mas todo ser humano tem um Senhor. Então deixa eu concluir aqui o sermão. Qual é o meu ponto aqui? Qual é o meu ponto de todo o sermão que nós vimos aqui? É possível viver a vida da igreja sem Cristo. É possível viver a vida religiosa sem Cristo. Com toda a aparência, com todo o discurso, mas sem Cristo. A autossuficiência expulsa Deus da sua vida. A autossuficiência expulsa Deus da igreja. Por isso, meus irmãos, olha aqui. Por isso não é coincidência que geralmente autossuficiência e murmuração caminham juntos. Não é coincidência. Simplesmente porque a autossuficiência nos faz deixar de atribuir culpa a nós mesmos. Porque nós somos autossuficientes. Nós somos suficientes em nós mesmos. Nós fazemos boas obras. Nós somos independentes. Nós somos autônomos. Nós somos capazes. Nós fazemos obras boas, obras de justiça. Você se julga bom e um excelente fazedor de boas obras. Mas tem um contudo aí. Tem um contudo, tem um entretanto, tem um porém aqui. Se você não atribui culpa a si mesmo, você atribui culpa a outro. Alguém recebe a culpa. Ou você atribui ao seu próximo, e o que geralmente acontece, você atribui a Deus. Porque você não merecia isso. Você não merecia aquilo outro. Você não merecia passar por isso. Você não merecia ser tratado assim. Você não merecia estar enfrentando isso. Aí você culpa o Pai. Você culpa Deus. E aí você sonda o coração. Mas você não consegue enxergar. Por quê? Porque tem uma barreira lá. Tem uma barreira, irmão. Você não consegue. Tem uma barreira. Você construiu uma barreira. Dia após dia, mês após mês, ano após ano. A sua falta de alerta e intencionalidade, suspeita de si mesmo, fez você construir uma barreira. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Você acha que vai consertar isso em uma semana? Acha? Quanto tempo você levou para construir? Vai precisar de intensa luta. Isso vai custar seu conforto, seus momentos de paz e entretenimento. Isso vai custar lágrimas, gemidos e dores. Mas você tem que derribar. Porque, caso contrário, você não se encontrará com o Senhor. E pode ser que você leve mais pessoas que você ama com você. Autossuficiência e murmuração são irmãs siamesas. Caminham juntos. Terminei a pregação não. Vamos mais um ponto aqui. Terminar aqui, a conclusão vai ser com a parábola do filho pródigo. Vamos ver a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15. Vamos concluir com essa instrução aqui. Vamos olhar para o filho mais velho. Parábola do filho pródigo. Tinha um pai, os dois filhos. Uma vez eu vi alguém pregando da mãe do filho pródigo. Eu não entendi, porque não tem mãe, né? Não, se são filhos, eles poderiam ter mãe. Como foi que ficou a mãe numa situação daquela? E aí ele pregou sobre isso. Vou chamar ele para fazer uma conferência aqui. O pai e dois filhos. Lucas capítulo 15, do 11 ao 32. Nós vemos ali o filho pródigo, que é o filho mais moço. Ele requer
o seu pai aquilo que é dele por direito, mesmo seu pai ainda em vida. Então ele insulta seu pai. Ele mata o seu pai no coração porque quer a herança que cabia a ele na morte de seu pai. Então ele é pródigo porque ele gasta tudo desregradamente. Por isso que nós dizemos que Deus é pródigo em dar as bênçãos, porque ele dá em abundância. Por isso que ele é pródigo. Né? O ato de ser pródigo aqui é de gastar, de abundância aqui. Então o filho pródigo aqui, ele vive o pecado numa vida completamente dissoluta, ele gasta desregradamente, na vagabundagem mesmo, desrespeitando o testemunho da família, o testemunho do pai, a filiação que ele tinha do pai, ele rechaça a isso. É tanto que quando o pai vai ver, dá um anel para ele, mostrando que ele ainda recebeu a filiação dele, né? Reconheceu como filho. Então ele gasta tudo, mas isso o deixa num estado de reflexão. Olha como as dores e as dificuldades são excelentes pedagogas. Isso leva à reflexão. Então ele, versículo 18, versículo 19, que é ecoado com o pai no versículo 21, quando ele diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. A autossuficiência morreu aqui, irmãos. Qualquer indício de autossuficiência foi arrancado. Ele se rebaixou à sua insignificância. Ele apenas quer voltar para o pai e receber do mais básico. Então o trabalhador aqui não tinha carteira assinada, não tinha benefício, não tinha nada não. Só tinha um alimento e um pouquinho de recurso. Então ele só queria o básico para a sua subsistência. Ele não faz exigência nenhuma porque ele sabe que não merece nada. Ele consultou as suas obras, ele consultou o seu coração, ele percebeu o que ele fez e ele agora entende a sua insignificância, a sua fraqueza. Isso humilha. O pai, ao vê-lo voltar, corre para ele, abraça, beija, veste com roupas dignas, coloca um anel no dedo, honrando-o como filho e manda preparar um banquete para ele. Mas tem um filho mais velho. O filho mais velho vê tudo aquilo, fica indignado quando questiona o empregado sobre o que está acontecendo e fica indignado com muita raiva, é tomado por cólera, por ira, e ele diz no versículo 29, falando com o pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais, olha aqui, olha se isso é possível de acontecer, você que é pai e você que é filho, sem jamais, nunca transgredir, desobedecer uma ordem tua. É possível isso acontecer? Por isso que aqui é uma parábola. Isso aqui não existe. É uma parábola aqui. Quem é o filho que nunca desobedeceu o pai? Mas ele entendia isso. É assim que ele se via. Sem jamais, nunca transgredir, desobedecer uma ordem tua. Então ele se julgava bom demais. E por isso ele se julgava merecedor de todas as honrarias. É evidente que aqui é uma parábola e não existe filhos desse jeito. Mas o ponto do Senhor é confrontar o entendimento dos escribas e fariseus enquanto a sua perfeição, enquanto a sua autossuficiência de fazer boas obras. Mas só é o grande ponto aqui, meus irmãos. Embora um filho desse não exista factualmente, realmente, ele pode existir dentro do seu coração. Ele pode estar aí. Sempre eu te obedeci, Senhor. É quando vem a murmuração, quando você se julga que não deveria receber aquilo que vem contra você. Senhor, eu sempre te obedeci, nunca, jamais transgredi qualquer um dos teus mandamentos. Fui à igreja, servi à igreja, fiz culto doméstico em casa, li livros, fiz devocionais, estou fazendo leitura bíblica, ajudo na cesta básica, dou as ofertas necessárias. Senhor, Ele está aí no seu coração, atribuindo culpa ao Pai, assim como o filho mais velho. Os filhos do reino não são assim, irmãos. Os filhos do reino são radicalmente dependentes de Deus. Quando algo assim acontece,
nós entendemos a nossa insignificância. E quando nós ouvimos balbuciar da autossuficiência, nós corremos para o lugar de guerra e nós nos ajoelhamos. Eu ouvi Deus. E eu quero dar atenção àquela voz. Eu me acho bom mesmo. Tu conhece as minhas obras. Eu me acho bom mesmo. Eu acho mesmo que não preciso do Senhor todo instante. Eu acho. Eu me acho digno. Eu não suporto receber nenhuma exortação porque eu sou bom. Eu não consigo matar. Mata por mim, Deus. Mata por mim. Por favor, Senhor. Eu quero ser teu. Mas eu escuto e não tenho conseguido vencer essa voz. Eu tenho colocado pedra sobre pedra e esse muro está gigante. Eu sinto que estou perdendo meu coração. Mas o Senhor pode. Faz por mim, Deus. Faz por mim. Se você não fizer isso, você vai causar vômitos no Pai. Cada vez que você passa uma vassoura nessa igreja, vai causar vômitos ao Pai. Cada vez que toca, cada vez que dirige, cada vez que faz qualquer serviço na igreja, vai causar ânsia de vômitos ao Pai. Porque você faz para si. Você não faz por Ele. Você não é um instrumento de glória. Você é um instrumento de exaltação própria. Você é detestável ao Pai. Se você vive assim. Vá ao local de guerra. Pleiteie por sua alma. Pleiteie pelo seu coração. Pelo do seu cônjuge. Pelos seus filhos. Os filhos pelos dos pais. Faça isso. Porque Ele ainda bate. Ele está à porta e ainda bate. Mas haverá um tempo em que a batida cessará. E ali vai parar de uma vez por todas o relógio. E não haverá mais oportunidade. Naquele dia, ficará apenas lembranças de oportunidades não usufruídas, não experimentadas. Eu poderia. Eu tive a chance. Eu fui avisado. Mas não lutei. E me contentei com isso. Que o seu travesseiro hoje, ou a sua rede, não lhe deixe dormir. Em nome de Cristo Jesus, até você guerrear pelo seu coração, pela sua alma e pelos aqueles que você ama. Eu rogo ao Senhor Jesus Cristo que você não durma até você não guerrear pelo seu coração. Vamos orar. Nosso Senhor, Pai de amor, misericórdia e graça, toma os nossos corações em Tuas mãos, ó Deus. Nosso coração é Teu. Não permita que ele seja nosso, ó Deus. Não permita que tenhamos propriedade dele. Toma-o para Ti, ó Pai. Toma-o para Ti pelo poder que há no sangue de Cristo Jesus, pelos méritos dele. Quebra os nossos joelhos para que nós nos coloquemos em humilhante oração diante do Senhor, Deus. Mata a nossa autossuficiência, destrói a murmuração no nosso coração. Nos preenche em dependência do Senhor. Seja pela dor, pela exortação, pelo sofrimento, mas faz isso, Senhor. Não permita que o nosso coração seja tomado por nós mesmos, porque nós o mataremos, ó Deus, na insensibilidade, na cegueira, na nudez, na pobreza, que nós não conseguimos enxergar. Ajuda-nos. Em nome de Jesus Cristo, rogamos a Ti.
ser com os meus irmãos, ó Deus. Aplique essa palavra nos seus corações. Visita-os com poder e glória e majestade, com temor, para a glória de Cristo, o nosso Redentor. Amém.